Muito bem, meus amigos do Jornal Interativo. Estou aqui com Ana Lorena, ex-prefeita de Monteiro e hoje pré-candidata a deputada estadual aqui no nosso estado da Paraíba. E vamos aproveitar para saber, conhecer um pouco mais de Ana Lorena. Ana, seja bem-vinda a Taperoá. Eu quero que você fale um pouquinho a respeito da sua biografia. A seguir, a gente vai pegando o trem no embalo. Olá a todos que nos escutam, é um prazer estar aqui hoje nessa cidade tão representativa, né? Culturalmente falando, a terra de Ariano, que a gente escuta aí falar no Brasil inteiro, né? Levando o nome de Itaperuá. E fico muito feliz de estar aqui hoje ao lado da liderança, o professor Salomão, que tem tanto a contribuir com essa cidade, tem tanto sonho para Taperoá. E nós estamos aqui hoje conhecendo, vivenciando. Já conhecia Taperoá, mas hoje venho aqui a convite dele. E falar um pouco de mim, eu sou lá da cidade de Monteiro, natural de Monteiro, sou formada em Direito, né? E já exerci algumas funções públicas, né? Já fui secretária de Assistência Social, já fui secretária de Saúde, fui vereadora por um mandato, também fui prefeita por 2 mandatos também na cidade de Monteiro. E hoje a gente nos coloca à disposição em uma pré-candidatura a deputado estadual. Como estão as alianças para essa empeitada que a senhora vai enfrentar agora aqui no estado da Paraíba? No Cariri, aqui em Itaperoá, como estão as alianças? Então, a gente tem percorrido, né, toda a Paraíba, a gente sai lá de Monteiro com essa atuação, né, a gente finalizou um mandato com mais de 80% de aprovação, o que nos deu um credenciamento, vamos dizer assim, para poder alçar um novo voo, dar um novo passo. E a gente fez um grande trabalho, graças a Deus, com uma equipe toda é, dedicada ao trabalho lá em Monteiro, onde a gente conseguiu transformar a educação, a saúde, né, o turismo da cidade. A gente deu muita ênfase ao empreendedorismo, né, às potencialidades naturais, que também a capinocultura, a renda renascença. A gente inovou na assistência social com programas sociais que impactaram de fato a vida da população mais vulnerável, como eu falei, na saúde, enfim. E aí a gente sai do Cariri, né, com esse credenciamento, porque a gente realmente também transformou a saúde no sentido de que não só atender Monteiro, mas toda uma região, né, com uma parceria junto ao governo do estado, com os nossos parceiros que enviam recursos para lá. E isso acabou o Cariri me abraçando e tendo esse carinho e essa representatividade lá. Então eu saio de lá já com essa força, graças a Deus, mas estamos percorrendo todo o estado em busca de conhecer também as necessidades, os desafios de cada região, do sertão ao litoral, do Brejo ao Cariri, enfim, por toda a Paraíba, e estamos encontrando pessoas que pensem da mesma forma que a gente, como aqui o professor Salomão Itaperuá, que pensem numa política que realmente venha a impactar a vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, né, diminuindo as dificuldades, porque para mim a política é isso. Né? A política ela tem que realmente chegar perto da população, ela tem que mudar a vida da população de alguma forma. E essas alianças têm sido feitas ao longo desse percurso. A gente tem escutado muito a população, tem dialogado para que a gente possa montar o nosso projeto político pautado nas dificuldades do povo, onde o povo mora, onde a realidade realmente acontece. Então a gente tem percorrido essa Paraíba e graças a Deus tem tido uma boa aceitação, tem feito boas alianças, tem convivido com boas lideranças e a gente está aí firmes e fortes. Quem olha para a ex-prefeita Ana Lorena, aí imagina, tem juventude, mas também tem experiência. Né? O seu avô foi prefeito de Monteiro, seu pai foi prefeito de Monteiro, Isso. a senhora já foi secretária, já foi vereadora, já foi prefeito por 2 mandatos. A senhora acredita que tudo isso ela faz com que a senhora seja essa melhor opção para os eleitores? Com certeza, né? Eu acredito que
esse percurso que nós vivemos durante esse tempo nos deu a condição de colocar nosso nome à disposição. Eu acho que hoje é necessário uma renovação e é necessário também novos representantes que tenham uma visão municipalista, que tenham uma visão de pautar programas, projetos, a legislação em si, que visem realmente impactar o cidadão que mora lá nas cidades. Né? Eu digo, ninguém mora no estado, as pessoas moram nas cidades, as pessoas vivem lá. E é isso que a gente tem buscado fazer, com a nossa experiência, com as dificuldades que nós enfrentamos à época como prefeita, mas também com as soluções que nós conseguimos dar a essas dificuldades, com um avanço que nós conseguimos fazer nas mais diversas áreas, das quais eu já citei aqui. Nós levaremos essa experiência, com certeza, se Deus permitir, o povo para a Assembleia, para que a gente possa pautar esses projetos de impacto na vida do povo. Pelo que a senhora acabou de falar, a senhora defende essa questão municipalista, porque tem muita gente que não defende, mas a senhora é dessa linha? Sem dúvida. Defende esse conceito? É o que eu digo, as pessoas vivem nos municípios, então não adianta, eu sempre digo isso, às vezes a política pública é feita de cima para baixo, né? Muitas vezes a gente chega aqui com pautas que o governo federal vem de lá e muitas vezes não se adequa à realidade do nosso povo, de cada região. É necessário que a gente pense de uma outra forma, que a gente primeiro escute a necessidade para que as pautas e os projetos sejam em cima dessas necessidades. Eu gosto de andar, de escutar, justamente para que a gente possa ir atrás das necessidades reais do povo. Não adianta a gente chegar aqui em Itaperuá e querer trazer algo que não vá impactar ou mudar a realidade de Itaperuá. A gente precisa realmente vir aqui, conversar com a liderança, como é o professor Salomão, escutar as angústias, escutar as necessidades, não só a parte de dificuldade em si, mas também ver aqui, olha, Lorena, a gente tem um potencial incrível aqui, por exemplo, o turismo, explorar, né, Ariano Suassuna que tem aqui, que isso pode impactar na geração geração da economia, do emprego, da renda no município, e por que não a gente também pautar projetos que visem, né, a melhoria da circulação de renda na cidade, entre outros, que a gente vai conversar e com certeza irão surgir. A senhora falou sobre projetos e a senhora, como mulher, está vendo o que está acontecendo em todo o país, a questão do feminicídio, e toda a população da Paraíba está vendo que tem poucas delegacias da mulher, algumas políticas em relação, tem aumentado um pouco as políticas, mas a senhora pretende ampliar essas políticas, fazer com que isso seja realidade em nosso município, em nossa região? Sem dúvida, né? Isso é uma pauta muito, muito atual e que a gente está vendo aí a real necessidade, que cada vez mais vem crescendo, mas eu também sou da linha de que a gente precisa também enfatizar mais a prevenção, né? E não só depois do que os fatos acontecem. Então, a gente, lá na época que fui prefeito, nós criamos um programa muito bacana, que é a Rede Delas, né? Que hoje tem mais de 21 municípios envolvidos, o que a gente pautava sempre, diversas pautas femininas, mas também a violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, ela impacta na educação. Se a gente, Salomão, a gente der condições da mulher colocar seu filho em uma creche, ela tem condição de sair para trabalhar, ela tem condição de ter sua independência. Se a gente faz programas de incentivo, de capacitação, ela vai ter alguma potencialidade sua ali, seja uma manicure, seja uma cabeleireira, seja uma doceira, enfim. Então a gente criou esse programa lá, unindo todas as forças da parte de empreendedorismo, de saúde, da violência contra a mulher, para que a gente possa cada vez mais orientar as mulheres, né? Eu falta muita orientação ainda, falta muito apoio nesse sentido, mas também dar o apoio depois de tudo, né? A gente precisa hoje de casas de acolhimento, nós precisamos de acolhimento intersetorial para as mulheres, como psicólogos, como a própria família em si, e eu digo que precisamos também trabalhar com os homens, né? A gente precisa também ter essa orientação para os homens, para que isso seja uma prevenção de não chegar aos fatos que a gente está vendo aí todos os dias, né? Mortes de mulheres por homens, por ciúme ou por brigas passionais. Então, com certeza será pauta
para que a gente possa trabalhar também, escutar e ver as melhores formas de combater e prevenir. Também uma pauta muito atual, a questão do autismo, que está muito relevante, muita gente, é um assunto muito amplo, porque a gente vê que o governo do estado tem implantado centros de atendimento. Esses centros de atendimento eles têm que ter uma aproximação muito maior também com o Cariri, com a nossa região. A gente pode contar com a senhora para que esse centro de atendimento se aproxime de Itaperoá, da nossa região? Sem dúvida, é outra pauta urgente e que está aqui diariamente. Eu acho que mais de 70% de todas as famílias, né, convivem com algum neurodivergente, com as mães atípicas que precisam também de um apoio muito forte, da própria rede educacional também ter esse suporte de atendimento a essas crianças que precisam socializar, que precisam estudar, que precisam se capacitar. É necessário que hoje essa política pública para os autistas, para os neurodivergentes, ela tenha um braço maior, ela consiga ir para as pequenas cidades de alguma forma. E esses programas eles precisam ser pautados, ser pensados, ser criados da melhor forma. Há muitos anos atrás foi criada as unidades de saúde, né, para que a população em seus bairros tivesse esse atendimento. Por que não pensar numa política pública nesse sentido, não por bairro, mas por cidade, para que criem núcleos ou criem centros específicos, né, pelo menos para manter as terapias. A gente já percebeu que as terapias sendo contínuas, com certeza essas crianças, né, os autistas, os neurodivergentes, eles têm uma capacidade de convivência normalmente, uma capacidade de viver como qualquer pessoa que a gente encontra. Então, com certeza será pauta, será escuta, e é o que eu digo sempre, eu procuro escutar, ser ouvido hoje para ser voz na oportunidade certa. Para encerrar nossa entrevista, que está excelente, a senhora se tornou uma opção paradoxal, porque a senhora é juventude e experiência. Então, virou um paradoxo positivo, o que os taperoaenses e também todos do Cariri poderão esperar a senhora conseguindo êxito nessa empreitada, uma cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba. Pois é, eu converso e por onde passo sempre digo isso, a gente precisa de uma renovação, a gente precisa de uma pessoa com experiência, como você acabou de falar aqui, e eu tenho essa experiência municipalista, eu repito, isso é muito importante para que a gente também consiga enxergar a política de um outro viés, não só de cima para baixo, mas de baixo para cima, e eu serei essa pessoa que lutarei por isso. Né? Eu estou me colocando à disposição, é a primeira mulher do Cariri paraibano que tenta, né, ter uma vaga a nível estadual. Até então nós não tivemos nenhuma mulher, e eu acredito que esses espaços femininos eles precisam também ser preenchidos para que esse outro olhar feminino ele também participe da discussão. Eu coloco muito e gosto de falar por onde eu passo. Eu tive complicações na minha gestação e que eu precisei de diversos exames que na minha cabeça eu pensei, será que essas mulheres têm acesso a esses exames que eu necessitei? Então, são políticas como essas que a gente também precisa do olhar feminino para estar em debate lá na Assembleia, para estar em debate a nível estadual. Então, eu serei essa pessoa que estarei atenta às necessidades da região e da nossa Paraíba e aguerrida, acima de tudo, para lutar, para debater e para cobrar essas pautas para que cheguem realmente perto do povo. Eu acredito na política pública que faz essa transformação. Agora eu quero que a senhora deixe aí uma mensagem para todos os nossos ouvintes, aquela mensagem do coração para todos eles. Eu só tenho que agradecer por onde eu passo, o Cariri me abraça, sinto o olhar de esperança, sinto o olhar também de responsabilidade acima de tudo, porque quando as pessoas colocam e depositam confiança em nós, a gente precisa corresponder. E essa correspondência, com certeza, é com trabalho, né? Não adianta só andar, não adianta só atender, não adianta só conhecer, mas também lutar e trabalhar para que esse trabalho chegue em cada residência, em cada cidadão, de alguma forma, em benefício. Então, eu deixo aqui essa mensagem, deixo aqui a minha disposição, estarei sempre presente, discutindo, pautando,
para que a gente possa ser voz do nosso povo e debater isso lá na Assembleia, na oportunidade. Isso aí, muito obrigado, Ana Lorena, muito obrigado pela entrevista. Salomão Marinho, por ter nos recebido também aqui. O nosso muito obrigado. Kennedy Sampaio encerrando aqui a entrevista para o Jornal Interativo. Pronto, Bom?